Vamos dar início à nossa reunião mensal do GAAC. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Como de costume, estou aqui com meus dois colegas, Arthur Wishman, que é o nosso CIO da XP Advisory, e o Thiago Faveri, que é o Head de Investimentos Internacionais da XP Advisory Internacional. Então, nosso plano, como sempre, eu vou abrir as discussões, dando uma visão mais de política monetária, macro, do nosso cenário prospectivo de investimentos, das decisões do GAAC também, e depois o Arthur e o Faveri vão dar seguimento, e a gente tem depois uma sessão de perguntas e respostas. Vocês gentilmente podem colocar as perguntas do chat, e aí a gente pode se divertir aí com uma boa troca de ideias. Então, começando aqui a apresentação, eu vou compartilhar minha tela, e é um primeiro slide que é bastante contencioso, que é o seguinte: soft landing ou não? Então, lá na torre de controle está o Powell dizendo, pode descer que está tranquilo. Bom, não estava tão tranquilo assim, e que mostra que você tinha uma situação que era factível de ter esse soft landing antes de ter os choques de oferta gerados tanto pela crise na Ucrânia como também na China. Agora, o atraso do Federal Reserve e, ao mesmo tempo, com uma combinação de choques de oferta e incerteza geopolítica, eliminou a precisão dessa manobra. Por sorte, o piloto sobreviveu, ele ejetou, o avião não caiu do mar, mas eu acho que soft não é a palavra correta. Inclusive, até algo que me preocupa muito é a falta de ancoragem e de diálogo preciso do Fed. Da mesma maneira que a inflação era transitória e depois não é, no dia da coletiva de imprensa, o Powell mencionou, pode ficar tranquilo que vai ser soft landing, e já ontem ele disse, não, bom, não é bem assim, eu acho que não é tão garantido. Então, mostra que não é um cenário realmente fácil de condução, sob o ponto de vista de gestão de política econômica. Então, esse é o nosso desafio. E o que a gente vê está representado aqui no resumo de mercado. À esquerda, o drawdown na bolsa, do lado direito do US Bloomberg Aggregate de renda fixa. Então, você tem realmente o início do acumulado a 11 de maio. Isso aqui é um gráfico do JP Morgan, realmente um início muito ruim. Além do mais, com a correlação positiva entre os dois asset classes. Então, o teu 60-40 não funciona. Então, vamos tentar entender não só onde estamos e para onde vamos, e qual é a estratégia que o GAAC tem seguido em vista dessas incertezas que nós temos. Eu vou me arriscar aqui, tomar uma visão um pouco mais monetarista do que aconteceu e do que pode ocorrer, e, em geral, quando as crises começam, ou a ação de mercado começa a tomar essa ordem de grandeza, ela pode evoluir para uma série de vertentes de bolha especulativa, depois que pode ir para o mercado de liquidez, para a parte de funding. Então, eu vou abordar um pouco essas questões e terminar um pouco com algumas discussões sobre estratégia. O que eu gostaria de ver? Bom, tivemos um choque de oferta violento, já pré-invasão da Ucrânia, com excesso de demanda muito grande devido aos estímulos monetários e fiscais, surto de inflação. Excesso de demanda, vem dos estímulos fiscais e excesso de oferta por moeda, e aqui que eu entro na parte monetarista, que é muito importante de ter em mente, de que quando você tem um excesso de oferta monetária, o Banco Central ele tem a prerrogativa de escolher o que a gente chama da oferta nominal de moeda, vamos dizer que é M2, mas a oferta real, que é a oferta nominal deflacionada pelo índice de preço ao consumidor, ou deflator do PIB, que é dividido por P, é definida pela economia. Então, não adianta você ter um excesso de oferta monetária se a demanda por moeda real é menor do que esse excesso de oferta. Então, foi o que nós tivemos: juros negativos, quantitative easing e uma expansão quantitativa gigantesca gerou um excesso de oferta sem precedentes, e esse excesso de oferta monetária, então, gerou um excesso de demanda. Um excesso de demanda pelo quê?
por bens e serviços, que vai levar à inflação de índice de preço ao consumidor, do índice de preço por atacado, um excesso de demanda por ativos e um excesso de demanda por qualquer outra coisa, uma tela lindíssima do Volpe, um quadro clássico ou algum instrumento especulativo como o Bitcoin. E, como disse, o Banco Central pode tentar controlar a oferta monetária pelo lado nominal e, como você vê aqui, se você aumentou em 10% a oferta nominal e você não tem demanda, então o índice de preço sobe 10%, que foi exatamente o caso, e a oferta real, então, se enquadra com a demanda real por moeda, que é a teoria quantitativa da moeda que o Milton Friedman usava tanto. Então, quando você tem esse quadro de excesso de oferta monetária e excesso de demanda por ativos, instrumentos especulativos e bens e serviços, como se diz em inglês, no pay, no gain. Se você quer baixar a inflação, você vai ter que cortar o M, então a oferta monetária vai ter que ser cortada. Como? Com duas maneiras. O Banco Central sobe juros e, na realidade, os juros é um instrumento indireto. O instrumento direto é a operação de mercado aberto, que o Fed vai vender treasuries e absorve a oferta monetária e esteriliza e reduz é contracionista. Mas mais importante ainda, e isso já um pouco adiantando minhas preocupações, o Fed vai embarcar num quantitative tightening a um ritmo que vai chegar a 95 bi por mês. E se você pensar de uma maneira mais abrangente, isso aqui é uma contração da base monetária. E o que interessa é M1 e M2 em termos de liquidez. Então, a gente tem que colocar essa variação do quantitative tightening pela multiplicação do multiplicador de M1 e de M2, que no caso são 1,15 e 2. Então, num caso mais extremo, quando você está contraindo em 100 bi por mês a base monetária, você está contraindo a M2 em 200 bi por mês. Multiplica por 4 meses, você tem em 4 meses 800 bilhões de redução de M2. Esse número é grande e pequeno? É gigantesco. Então, por exemplo, você pega os 3 ETFs favoritos de toda a galera, você pega um SPY com 300 bi, você pega um VWO com 300 bi, você pega um QQQ com 200 bi, são 800 bi. Então, é como se você, em 3 meses, chupasse essa liquidez de 3 fundos. Então, quando você vai pela combinação de uma política de aumento de juros que é mais lenta, mais soft, gradual, com um aspirador de pó que vai sugar com uma velocidade muito grande devido ao multiplicador, você vai ter um impacto de redução de liquidez muito grande. Então, aquele excesso de demanda diminui e pode até, inclusive, que era o excesso de demanda por ativos, você vai ter que realmente se desfazer de ativos para poder gerar liquidez. Então, esse é o equilíbrio que me preocupa. Então, como funcionou a subida do mercado? O bull market foi juros baixos, juro caindo, juros cai, preço da renda fixa sobe, o valor do cupom, o cupom yield cai, então o dividend yield começa a ser muito atrativo. Como você tem que equalizar o holding period return, a demanda por ações sobe. Além do mais, modelo básico de DCF, de Discounted Cash Flow, a taxa de desconto cai, preço da ação sobe. Se você vai por um Free Cash Flow também nominal, ele está subindo, e por último um Equity Risk Premium caindo, então tudo te indica um aumento muito forte do preço das ações. Mas, além disso, você tem esse elemento especulativo. Então, eu gosto de pensar que o preço é muito diferente do valor justo de um ativo financeiro. O ativo financeiro ele tem o valor intrínseco, que é dado por esses modelos, ou seja, você desconta um fluxo de caixa, esse é o valor daquele free cash flow intrínseco, mas você tem um bubble factor, e a gente está vendo isso exatamente no mercado de Bitcoin. Então, eu tenho tanta liquidez, eu tenho tanto excesso de oferta monetária, tanto é assim que você tem em reverse repo, que é compromissada reversa, sendo retirada pelo Fed de 1,9 tri. Então, você começa a fazer um monte de bobagem com esse excesso de dinheiro. Algumas coisas são bons investimentos, mas você tem essa demanda por instrumentos mais especulativos. Eu acho que você vê esse overshooting de preços de Bitcoin, e especialmente por quê? Porque o carrego é zero.
então o teu custo de oportunidade de estar em experiências é zero. Então, quando você vai e retira toda aquela liquidez e você passa a ter um carrego negativo, ou seja, o custo de oportunidade, por exemplo, um treasury curto de 2 anos já está indo para 3%, então essa demanda, ela explode. Então, não só quando você está na queda, então agora a gente está no movimento oposto. Você tem juros subindo, o preço da renda fixa está caindo, que é aquele drawdown que a gente viu do Bloomberg Aggregate caindo 10, 11, 12%. Também a bolsa com a taxa de desconto subindo. A gente poderia ter uma desaceleração e uma redução, ou então, inclusive, até um risco pequeno de recessão. E com isso, o teu free cash flow cai, equity risk premium, uma volatilidade aumenta, e tudo isso te leva a uma queda do preço da ação. Então, o valor intrínseco caindo, mas o risco é que você pode ter esse fator de bolha que está acoplado ao preço justo da ação, ele pode magnificar. Então, quando você olha, por exemplo, um típico modelo, quando você teve um excesso de liquidez, ele funciona dessa maneira. Então, aqui está o preço da ação, ela subiu e agora ela vai voltar ao seu equilíbrio histórico, só que você tinha um elemento acoplado que era de natureza, que é a bolha especulativa, só que ela pode ter um undershooting. Então, o preço da ação e o mercado podem cair um pouco além do equilíbrio de longo prazo, que eu acho que é aonde a gente pode estar entrando no momento. Isso aqui é apenas uma associação, olhando o que está acontecendo, sem entrar em Bitcoin, que eu não tenho um conhecimento técnico. O que a gente vê é realmente uma saída muito grande desses instrumentos. Eu acho que há preocupação, é um de-risking, ao mesmo tempo eu prefiro ficar estacionado em algo que tem um yield nominal, em treasuries curtos, e você pode pensar em Bitcoin de uma maneira exatamente no enfoque monetário de taxas de câmbio, fixa e flexível. Flexível, se você tem agora a oferta de dólares contraindo e um juros positivo, a demanda por Bitcoin cai, ele tem que se desvalorizar em relação ao dólar. E aquelas que têm uma paridade, como se fosse a convertibilidade da Argentina, você não tem o lastro de ativos para poder bancar aquela paridade e vai eventualmente romper. Então, você tem esse estouro dessa bolha de Bitcoin, e que é, na realidade, uma proxy de de-risking e de perfurar uma bolha, e não é à toa que você vê uma correlação no movimento que você vê não só de Bitcoin, como particularmente em termos de Nasdaq, onde você tem ativos mais especulativos, onde esse bubble term é um pouco maior. Agora, o equilíbrio macro que a gente está é um equilíbrio delicado, porque a gente começou o ano, então, voltando à analogia do porta-avião, era factível ter uma aterrissagem, um pouso suave. Sim, a inflação vinha alta, mas era mais ou menos unidimensional. Bastava você, então, reduzir a oferta monetária, apertar a política monetária, e gradualmente você desaqueceria a demanda, ela se reencontraria com a oferta e com isso você baixaria a inflação, provavelmente num equilíbrio que não fosse recessivo. Só que você teve duas complicações que tornam, então, esse círculo com feedback loop negativo, em que você tem um choque de oferta global, que é inflacionário, vindo pelas disrupções de ofertas, vindo pela guerra da China, afetando o preço de commodities, de logística, de insumos, e que tem um efeito de tornar a oferta agregada não só mais inelástica, como você diminui a oferta agregada. E estando a demanda agregada aqui, obviamente, aumenta a inflação e diminui o PIB. Então, é um choque contracionista, diminui o PIB e, além do mais, te aumenta a inflação. E a China, com seus lockdowns, que é desacelerar o PIB global, mas, ao mesmo tempo, reduz a oferta de insumos, reduz a oferta de certos bens e pode também exacerbar esse problema de oferta inelástica. Então, a inflação, especialmente quando você vê o índice de preço por atacado na Europa em 35%, você vê um headline inflation de energia, de alimentos, de matérias-primas enormes.
então acelera a necessidade e tira o espaço e o grau de liberdade de fazer o pouso suave que o Fed teria feito, e você vê uma estipada da curva de juros, então a velocidade com que a gente vai ter o aperto monetário vai ser maior, então isso vai levar a uma contração da demanda agregada e contrair o PIB. Da mesma forma, você já tem uma contração do PIB vindo do choque de oferta e vai se somar conjuntamente à contração de demanda que vem pelo lado da atuação do Fed e que vai reduzir a demanda por moeda, porque parte da demanda por moeda ela depende do PIB real. Caindo o PIB real, a demanda por moeda vai diminuir. Portanto, o excedente, o excesso de oferta que está lá no mercado, o Fed vai ter que fazer mais política monetária, e esse vai ser o ciclo que você vai ter. Então, se a gente soubesse com 100% de probabilidade qual é o destino do problema da China e do problema da Rússia, e, por exemplo, tivéssemos uma boa notícia que o vírus contribuiu, você terminou esse estágio da pandemia, da epidemia na China e pode reabrir, então poderíamos ter uma notícia positiva para o mercado e talvez o que os bancos centrais tenham que fazer sejam menos. Eu sou mais pessimista com relação dessa notícia boa vir da Ucrânia, infelizmente. Então, se a gente soubesse esse núcleo central, que são os choques, para onde ele vai, isso aqui está exacerbando a incerteza e torna o processo de aterrissagem, então, por isso a analogia. Então, o controlador estava certo. Pode vir tranquilo, mas aí veio uma lufada de vento lateral de 80 nós por hora e tirou o cara do porta-aviões e caiu na água. Então, quer dizer, mais ou menos essa analogia que eu vejo. E a gente já vê, em termos de uma redução, um downgrade de crescimentos, aqui da esquerda, na tabela do FMI, são as projeções de 2 semanas atrás, então são bem recentes, e mostra, então, por exemplo, que o crescimento do PIB previsto para a economia mundial era de 3,6, e já a Wall Street já está bem mais pessimista, com um crescimento menor, mas especialmente no que diz respeito aos Estados Unidos. Então, você olha Estados Unidos, FMI com 3,7% de crescimento, não estamos em mundo de recessão, mas Goldman já indo em direção ao PIB potencial, 2 e pouco, ainda não está falando de recessão, estamos falando de aumento de uma probabilidade de recessão indo em direção a 50%. Mas a dinâmica é muito clara, é um choque que vai reduzir o PIB e, dependendo da intensidade da contração da oferta monetária para desinflar a economia mundial e da duração desses choques de oferta, a gente poderia ir para a estagnação ou mesmo uma recessão. Enquanto isso, abril deu uma pequena aliviada em termos de inflação headline, tanto em termos de consumidor como também para preço por atacado nos Estados Unidos, mas a realidade é que, anualizada, a inflação ao consumidor está correndo em 9%, por atacado está correndo em 14%, então é um mega job e não é muito diferente em termos de ordem de grandeza da inflação dos anos 70, que levou o Volcker a dar aquela freada que todo mundo saiu pela frente do para-brisa do ônibus. Uma boa notícia é que as condições financeiras já começaram a apertar, ou seja, a imagem especular da queda dos ativos financeiros, bolsa, renda fixa, ela é contracionista. Então, a gente vinha num recorde de quase de umas condições financeiras das mais expansionistas desde 2014, e você já teve um efeito, e a gente não está no neutro, que seria essa linha zero, ela passaria a ser restritiva, a gente tem que ir para uma política restritiva, que é subir juros, que é fazer quantitative tightening, e que o preço das ações e de bonds tem que cair mais para a gente ir para o território positivo no índice de condições financeiras para contrair a demanda agregada e, portanto, desinflar a economia. Mensagem do Fed, eu acho que daí extraio que talvez a curva de juros esteja ainda subestimando para onde vai o Fed. Então, onde está a minha cabeça? Eu acho que os choques de oferta tornaram o problema de inflação mais complicado. Então, houve uma primeira novidade, que sempre se falou que a taxa neutra
nominal de Fed Funds era entre 2 e 2,5, e de repente ele tirou o coelho da cartola de 3. Bom, se ele falou 3, é porque 3 é uma possibilidade da taxa terminal. Ele descartou 75, o mercado teve um rally naquele momento, demonstrou expeditious V2, que quer dizer que eu quero ir muito rápido, e foi quando ele falou a couple of. Bom, a couple quer dizer 2 vezes, e no plural, que é pelo menos mais 2 vezes. Então, não são 2 de 50, como o mercado está pensando, eu acho que podem ser 4 de 50, mais a de 25, mais a de 50, uma última de 25, ponto terminal do final do ano, taxa neutra. Então, a gente está indo para o final do ano para 3%, está na curva? Não, a curva está abaixo disso. E para 2023 vai depender exatamente onde estão os choques. Reabriu China, tivemos um acordo de paz fantástico, aí sim pode fazer menos, mas se esses choques continuarem perturbando, você pode ter que aumentar mais 2 vezes ou 4 vezes, e eu acho que então o terminal rate para onde a gente está indo é mais para 3,5%, 4% para 2023. Então, a chance de soft landing, que foi esse recado do Powell durante a coletiva, e que depois, ontem, ele já mudou de ideia, eu acho que cada vez mais é difícil. Então, eu resumo meu view de Fed. Eu acho que a gente já teve uma de 25, uma de 50 já foi. Eu acho que você vai ter as 4 de 50 em sequência, uma última de 25. Fechamos o ano em 3. Está no mercado, no preço? Não. No ano que vem, devido à persistência, ao grau elevado da inflação, se tivermos a permanência dos choques de oferta, poderemos ir acima de 3,5, seria a taxa terminal, ou espero que tenhamos uma resolução, poderíamos ficar com 3 ou ligeiramente abaixo de 3. O que está na curva? O mercado já precifica 2,75, como eu acho que é 3 para o final desse ano, então isso aqui é um gráfico do que está na curva para 2022, para dezembro, então é 2,75, eu acho que pode ser 3, então a gente está com 25 a menos no mercado do que deveria ser a taxa neutra. E em termos de yield curve, aqui está a curva do dia 9 de maio, e aqui estão os valores, e eu acho que a gente está indo nessa direção, ou seja, se a gente vai para uma taxa neutra de 3 e depois vai para 3,5 para o ano que vem, ou 4, eu acho que está faltando pricing 1 ponto percentual na parte mais curta, de 1 a 2 anos, e eu acho que você pode ter um steepening, que você tem a equivalência. Ao fazer quantitative tightening, ele tem um equivalente em subir yields, eu acho que pode ser de 100 basis points, então você pode voltar a ter uma estipada da curva. Então, eu acho que falta ainda, e isso então é bearish para bonds e é bearish para equities, que vai naquele gráfico, obviamente, desinflar, é custoso, é dolorido, então no pain, no gain. Então, acho que a gente já está mais ou menos a 70% do processo, mas ainda falta algo a trilhar. E depois a Europa acordou, então é uma coisa fantástica. Então, depois de ver a inflação batendo 7,5% índice de preço consumidor no ano, 32% no atacado, então já nessa semana a gente teve sinais da Christine Lagarde e do Luiz de Guindos, inclusive até a ala dovish do ECB, Philip Lane, que é o economista-chefe, também já indicaram que o lift-off que eles esperavam que fosse mais para setembro, eu acho que começaria em julho, e isso é muito importante porque a gente vai ter um processo similar a essas mudanças que causaram a volatilidade no mercado americano, em que a gente vê um processo aqui olhando a curva de Bunds, em que você já subiu a curva, mas o policy rate está em deep negative territory. Então, da mesma maneira que eu acho que você tem um aumento da yield curve nos Estados Unidos, você tem também na Europa, e quando você começa a ter yields positivos na Europa, o interesse, o diferencial relativo de 10 anos e 30 anos passa a ser menos expressivo do que era anteriormente, bearish treasuries, então gera um excesso de oferta de treasuries, então contribui, ou pelo menos atenua qualquer tentativa de downward sloping da curva de juros americanos, que só ocorreria num caso de recessão.
Eu concluo, antes de passar a palavra para o Arthur. Bom, então, para que me interessa toda essa confusão monetária que eu me meti aqui na apresentação? Bom, depende, se eu compro ou vendo, depende de aonde a gente está e para onde a gente vai no ciclo de aperto monetário. Na medida que os bancos centrais reduzem a liquidez e apertam as condições financeiras, o mercado tem que começar a gerar liquidez e ele passa a ser better seller, ele vende, especialmente que juros sobem, bonds caem, preço de ações caem, então você está tendo o primeiro ciclo de venda, que foi os primeiros 10% do S&P. Depois entra um segundo ciclo, em que quem estava vendido, e, ao mesmo tempo, quando você tem chamadas de margem, leva às vendas forçadas, que é a etapa onde nós estamos entrando. E na medida que você entra com quantitative tightening, ou seja, em 4 meses a gente vai tirar um M2 equivalente a 3 dos maiores ETFs, então você pode entrar num espaço de risco de crédito, ou seja, falências, pode ocorrer se houver uma recessão, e a fase final do ciclo acaba batendo no interbancário, no mercado de funding e de liquidez. E foi algo parecido que ocorreu entre o quarto TRI de 18 e o primeiro TRI de 19, que quando você acelerou o quantitative tightening e você já tinha retirado 750 bi, isso hoje você precisa só de 6 meses para fazer isso, você acabou tendo um problema muito sério de Fed Funds no interbancário, você travou liquidez e praticamente forçou a reversão da política de quantitative tightening e de Fed Funds. O contraponto é, mas espera aí um pouco, Paulo, quer dizer, a parte de valor intrínseco, tá barato. Ou seja, agora você tem coupon yields, yield to maturity na parte de renda fixa que passaram a ser mais interessantes, e, de fato, a cabeça é de normalizar e começar a voltar, ir para um portfólio 70-30, 60-40, aumentando a posição de bonds. E também no que diz respeito à bolsa, você tem, por exemplo, uma Microsoft, uma Apple já com múltiplos que não são realmente descolados da média histórica. Então, sob o ponto de vista de atratividade, especialmente para quem tem uma carteira de médio e longo prazo, pode ser um ponto de entrada. Mas o que me preocupa, e realmente eu não tenho a resposta a essa pergunta, você pode ter, quando você tem um momento atípico, com instrumentos atípicos e na intensidade que foi feito a parte de afrouxamento, você está tendo essa retirada de liquidez, que pode ser muito grande. Então, só ficar de olho que ainda podemos ter 3 capítulos adicionais aonde estamos hoje, que é efeitos de crédito, de funding e de liquidez. Então, poderia dizer que ainda não chegamos ao fundo do poço, e também esse bubble factor poderia levar a um undershooting. Então, isso aí deve orientar a sua pergunta se é um ponto de compra ou um ponto de venda. Então, com isso, eu termino minha parte e eu passo a palavra ao Arthur. Obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, gente. Deixa eu dividir aqui a minha tela. Num segundo aqui. Deixa eu voltar para o começo. Vocês estão vendo meu slide mudar? Estou tentando ver se Estamos vendo, mudou. estamos vendo. Maravilha. Você consegue colocar ali, Arthur, visualizar tela cheia? Acho que fica melhor. Pronto. Perfeito, ficou ótimo. Pronto, vamos ver se no modo tela cheia ele continua passando, tá? Muda mais um aí para a gente ver. Mudou. Maravilha. Então vamos lá, gente. Obrigado aí pela oportunidade de estar falando mais uma vez com vocês, especialmente no momento, assim, digamos assim, ultra relevante, né? Porque o que a gente acabou de fazer, né? O que o mercado acabou de fazer? O mercado acabou de destruir 20 trilhões de dólares de valor de mercado nas ações globais, né? Desses 20 trilhões de dólares, 10 trilhões de dólares foram destruídos só nos últimos 15 dias, né? E outros tantos no mercado de renda fixa, né? Então, a gente se pergunta assim, poxa, que força é essa capaz de, a nível global, ou seja, isso não foi só o S&P, não foi só o Eurostoxx, agora o Bovespa se juntou a essa destruição de valor, que força é essa capaz de, entendeu, gerar um nível de destruição global
dessa magnitude, nessa velocidade, nesse escopo, né? E acho que nossa tese aqui é de que essa força é a incerteza, e incerteza especialmente em relação a uma variável, né? Que é a taxa de juros livre de risco, né? A taxa de juros livre de risco, ela entra no valuation de qualquer ativo global, né? Então, quando você aumenta a incerteza da taxa de juros livre de risco, você faz com que a precificação de todos os ativos no mundo fique menos correta, né? Ou fique mais incerta, vamos colocar dessa forma, né? Então, o que está vendo é que a gente está discutindo agora qual será a nova taxa de juros livre de risco, e a verdade é que os instrumentos que a gente tem para prever as taxas de juros livres de risco de equilíbrio, né, pelo menos, eles são bons em uma dimensão e são muito ruins em outra dimensão, né? Uma parte do que está afetando a taxa de juros livre de risco é um choque de oferta, e a gente tem poucos instrumentos para entender bem a natureza desses choques de oferta, tá? Então, a gente vai seguir aqui essa fórmula básica, né? A gente vai falar de uma fórmula, o ativo livre de risco e como é que a gente constrói essa taxa de desconto, né? Falar de uma cadeia de argumentos que é lógicos, simples, entendeu? Para tentar explicar isso, né? O impacto dos choques de oferta. Vamos falar um pouquinho da visão do Chairman, e aí eu estou falando do Powell, não do Leme, né? Então, assim, porque a visão do Chairman Leme a gente já acabou de ouvir, né? E terminar com algumas conclusões, né? Vamos lá, gente. Uma fórmula básica. E isso aqui, essa fórmula aqui do valor do fluxo de caixa descontado é que nem o canivete suíço em finanças, cara. De verdade, isso resolve 90% dos seus problemas. Para a turma que está começando agora, cara, se tiver que entender bem uma fórmula e se debruçar bem sobre essa fórmula, né? Em finanças, se debruça sobre essa aí, cara. O valor de um ativo é o valor presente dos fluxos de caixa descontados. Ponto. Entendeu? Trazidos ao valor presente, a sua taxa de retorno adequada, né? Poxa, Arthur, mas eu gosto de usar múltiplo, eu não gosto de usar esse negócio de DCF, é muito complicado, tem que fazer milhões de, entendeu, de tabs no Excel, tem que fazer milhões de hipóteses, etc. Entendeu? Eu não gosto de usar fluxo de caixa descontado, eu gosto de usar múltiplo. Também, via múltiplo, você tem a taxa UR ali, tá ali, a tua taxa de desconto entra via Gordon Growth Model, né? Então, você não consegue nem escapar da discussão da taxa de juros livre de risco, mesmo que você use só múltiplo. Por quê? Porque dentro do múltiplo justo está implícito uma taxa de juros livre de risco, né? Está implícita uma taxa de desconto e de equilíbrio, está implícito uma taxa de juros livre de risco. Isso aqui é a derivação do Gordon Growth Model, onde você sai da relação de preço para a relação preço-lucro, que é o que você usa quando você está usando múltiplo, né? E aí, se você usar o EV/EBITDA, se você usar outras coisas, você vai chegar exatamente no mesmo caminho, né? Ou seja, varia a taxa de juros livre de risco, você varia R, que é a taxa de desconto, e variando R, você varia o valor justo do ativo. Qual que é o problema, né? E aí a gente está juntando duas coisas que o mercado desgosta veementemente, ou guturalmente nesse sentido. Ele rejeita de forma muito veemente, que é alta de juros e incerteza. Em relação a essa alta de juros, ou seja, tem uma certa circularidade nesse argumento, né? A gente não sabe qual é a trajetória de juros futura, a gente vai ver qual é a natureza dessa incerteza, dessa trajetória de juros futura. Só que a gente sabe de uma coisa, tá? Aqui em jargão técnico, a distribuição de probabilidades de juros futuros ela tem um viés, ou seja, a probabilidade de que o juros seja mais alto do que o mercado espera é maior do que a probabilidade de que o juros seja menor do que o mercado espera, ou seja, quando você pensa na distribuição de probabilidade de taxa de juros futura, você não pensa na distribuição simétrica, você pensa num negócio que tem um viés para mais alto, para juros mais altos do que juros mais baixos, tá? E essa é uma coisa que incomoda profundamente o mercado. Arthur, tá bom, mas como é que a gente chega no R? Então, assim, você falou que a instabilidade da taxa de desconto gera toda essa discussão, né?
Aí, gente, taxa de desconto é discussão quase que religiosa em finanças, tá? Tem gente que acredita em uma coisa, tem gente que acredita em outras, tem gente que usa o CAPM e fala, não, olha, isso aí funciona. Tem gente que fala, pô, o CAPM é um negócio que é, poxa, logicamente inconsistente. Aí tem gente que vai no APT, aí tem gente que fala, pô, mas o APT é um caso particular, o CAPM é um caso particular do APT, quando o único risco é o risco de mercado, a gente joga 1000 fatores ali. Você pode fazer o que você quiser aí, gente. Em qualquer um desses modelos, a gente chega no R de uma forma muito simples. Pensa numa cadeia de Legos, né? Você começa com a taxa de juros livre de risco e você vai colocando em cima dela prêmios de risco, tá? Pode ser prêmio de risco de ação, prêmio de risco de crédito, prêmio de risco de liquidez, prêmio de risco de ação que começa com uma letra A. Você pode botar o que você quiser, esses prêmios de risco. Tem hoje em dia uma literatura que chama de zoo factor, né? Quer dizer, fatores de risco que são infinitos, né? Que é o zoológico de fatores de risco, né? Então, assim, mas de verdade, todas elas, você começa com a taxa de juros livre de risco, né? E aí, qual que é a cadeia lógica, né? Bom, a gente tem incerteza quanto à duração dos choques de oferta, né? Que estão afetando a inflação. Se a gente tem certeza em relação à duração dos choques de oferta, China, Ucrânia, outras coisas, a gente tem incerteza quanto à trajetória da inflação. Se a gente tem incerteza quanto à trajetória da inflação, a gente tem incerteza quanto à trajetória do 10 anos, e aqui a gente usa o 10 anos com a proxy da taxa de juros livre de risco. Se você pensar em termos acadêmicos puros, você for um purista acadêmico, você fala, não, o 10 anos não é a taxa de juros livre de risco de verdade, mas o mundo usa o 10 anos como a taxa de uma proxy da taxa de juros livre de risco, então vamos aceitar isso aqui como verdade, depois a gente entra na discussão acadêmica, se vocês quiserem. Então, se eu não sei qual é o risk-free, né? Se eu não sei qual é a taxa de juros livre de risco, eu tenho a dificuldade gigante de precificar qualquer tipo de ativo, né? Então, vamos ver cada um desses pontos da cadeia, dessa cadeia lógica, né? Os choques de oferta continuam, gente. Isso aqui é um dado da Flexport que você vê o tempo que leva, né, de um navio chegar da China para a Europa e da China para os Estados Unidos, né? A boa notícia é que estabilizou, a má notícia é que estabilizou perto dos highs, né? Então, assim, esse choque de oferta continua, né? Se você quiser ver esse dado de outra forma, isso eu tenho certeza que todos vocês fazem, né? A gente chega, a primeira coisa que a gente faz é ligar no Google Maps e ver o congestionamento dos portos na China, ou seja, ver a quantidade, aí você cria um algoritmozinho qualquer aí de inteligência artificial que vai medindo a quantidade das bolinhas e o tempo que essas bolinhas estão levando para se mexer, né? E você vê que a congestão, o congestionamento nos portos chineses continua, entendeu? Bastante elevado. Aí você congestiona, poxa, Dalian, você congestiona Shanghai, aí você congestiona Roterdã, você congestiona Long Beach, você começa a congestionar, ou seja, a cadeia de oferta global continua, entendeu? Ainda não funcionando de uma forma satisfatória, né? Se isso é verdade, entendeu? A gente não sabe ainda a duração dos choques de oferta. A gente viu hoje uma notícia boa dizendo que a China está começando a adotar medidas um pouco menos draconianas de circulação de pessoas. Talvez isso aqui melhore, mas o que a gente faz é todo dia a gente chega de manhã, a primeira coisa que a gente faz é rodar esse algoritmozinho e ver se esse congestionamento está diminuindo de forma significativa ou não. Por enquanto, ele ainda não diminuiu de forma significativa. Essa é a resposta. Então, a primeira parte da cadeia, né, que é, olha, a duração dos choques de oferta permanece incerta. A segunda parte, eu achei esse gráfico super interessante. Ele é um gráfico do CPI, tão simples quanto isso, só que quebrado nos seus componentes, né? Então, assim, aqui você vê o choque de oferta ao vivo e em cores, né? Você vê assim, poxa, qual era a natureza da inflação pré-Covid? A natureza da inflação pré-Covid é que você tinha uma inflação de serviços rodando em torno de 2, né, que é a barrinha azul. Você tinha uma inflação de bens que era negativa, lembra? A gente falou isso durante muito tempo, do efeito China, do efeito deflacionário, do efeito de bens digitais sobre a sua cesta de consumo, e bens digitais são deflacionários. Então, você tinha uma inflação de bens que era negativa, uma inflação de alimentos que era essencialmente zero, uma inflação de energia que ela tinha spike, subia e caía, mas por definição ela era próximo de zero, né? E o que acontece? Quando você pensa, né,
aqui a gente consegue entender a cabeça do Fed, né? O Fed fala assim, poxa vida, mas a barra verde, a barra laranja e a barra amarela, elas são transitórias por definição. E a minha política monetária, ela é muito ruim para lidar com choques de oferta. A gente vai ver o que o Powell falou daqui para frente, né? Então, assim, poxa, eu não consigo produzir mais petróleo ao subir a taxa de juros. Eu não consigo produzir mais trigo ao subir a taxa de juros, né? Eu não consigo produzir mais semicondutor ao subir a taxa de juros, né? Então, a visão inicial do Fed, aqui a gente já criticou muito o Fed pela sua lentidão em agir na relação de política monetária em resposta a alguns desses choques, mas a gente entende, ele olha e fala assim, olha só que interessante, poxa, a maior parte da inflação vem de coisas que são teoricamente não recorrentes, né? Então, assim, se elas são não recorrentes, por que eu vou reagir de forma muito agressiva? E a verdade é que essas coisas se propagam, né? A verdade é que você tem uma cadeia de produção que está tendo margens esquisadas, como a gente vai ver daqui para frente, e isso acaba virando choque de inflação. E aqui tem um problema adicional, que é a barra azul já está acima de onde ela deveria estar. Quer dizer, quando você olha, a inflação de serviços nos Estados Unidos já está rodando a 2,9, né? Para quem tem uma meta, só a inflação de serviços já está, 50% acima da meta do Fed, né? Então, assim, de verdade, aqui a gente já mostra que a política monetária tem que começar a agir, né? Ah, mas Arthur, poxa, a política monetária, você acabou de dizer que a política monetária não faz produzir mais petróleo, né? Não cava poço, não produz um grão a mais de soja ou de trigo. Verdade, mas ela diminui a demanda por soja ou por trigo, ou seja, ela ajuda a acomodar os preços via diminuição de demanda, não via aumento de oferta. Eu acho que essa é a discussão que o Fed já chegou, tá? Mas eu achei esse um gráfico super interessante, até porque, gente, para pensar daqui para frente, né? Uma visão um pouquinho diferente aqui, que é a seguinte: mas e se o petróleo ficar a $110 por barril, tem mais inflação? Você tem o repasse do petróleo, mas lembra que é taxa de variação, né? Se o petróleo parar em $110 por barril, o mundo inteiro fica um pouco mais pobre, é um mecanismo de transferência, né? Eu penso sempre no petróleo como né, uma transferência de renda do consumidor, né, basicamente do consumidor do mundo, para árabes, russos, agora menos, e texanos, né? Então, assim, mas de qualquer forma, se o petróleo parar a $100, $110 por barril, essa barrinha verde vai a zero em algum momento. Por quê? Porque o que interessa é a taxa de variação, não é o nível, né? A segunda parte é, bom, então a gente não tem certeza quanto a duração dos choques de oferta, a gente não tem certeza quanto à trajetória da inflação. Não tem certeza, mas o Fed tem uma projeção, né? Isso aqui é o Summary of Economic Projections do FOMC, né? E aí está lá, entendeu? A projeção do Core PCI para ele, que é 4,1 para 2022, 2,6, 2,3. Eu tenho certeza que na próxima vez que ele soltar o novo Summary of Economic Projections, esses números vão ser revisados para cima, mas você já tem aqui uma dica do que o Fed mais ou menos achava, né? E aí você tem um certo problema, que é isso aqui, gente. A parte azul é o Summary of Economic Projections do Fed, é o que ele está prevendo, né? O 4,1, entendeu? A inflação caindo para 2,6 e depois 2 e alguma coisinha lá em 2024, né? Digamos que, usando o argumento do Paulo, né, a inflação neutra esteja aqui, o juro neutro, desculpa, esteja aqui entre o 3 e o 3,5 a essa altura do campeonato. O juro terminal, vamos pensar nisso aqui. Então, se a trajetória de inflação do Fed estiver correta, entendeu? A trajetória que ele espera para a taxa de juros não está tão errada assim. Ele vai começar a fazer uma taxa de juros real restritiva, lembrando que ainda tem o QT, ou seja, tem o shadow rate, que é aquilo que a gente falou da vez passada, né? Então, assim, tem um impacto um pouquinho maior em condições financeiras, que a gente vai ver de novo e o Paulo já mostrou, né? Então, assim, pode ser que a trajetória esteja errada, mas vamos fazer só o e se, né? What if?
E se a gente tiver uma trajetória vermelha na taxa de inflação? Essa aqui, que não é uma trajetória, assim, ainda assim é uma trajetória benigna, né? Vamos lembrar, como o Paulo mostrou, assim, a inflação está rodando acima de 8,5, né? 8,3 agora que ela caiu, né? Níveis muito altos. E se a inflação, em vez de, poxa, cair para 4,1, ela fosse para 5 para esse ano? Plenamente factível, né? E se em vez de cair para 2,6 no ano que vem, ela fosse 4 no que vem, ainda assim você tem uma desinflação, né? E se ela terminasse em 3,5, o que isso significa? Que significa que a integral dessa curva, né, vermelha até o 3,5, vamos dizer que a taxa de juros terminal seja 3,5, ela é toda positiva, né? Quer dizer, significa que você tem uma taxa de juros ainda expansionista, uma taxa de juros real negativa pelos próximos 3 anos, né? Então, assim, essa é a incerteza que a gente tem, né? De verdade, uma trajetória um pouquinho diferente da inflação, uma trajetória ainda benigna, mas um pouquinho diferente daquilo que está no Summary of Economic Projections, gera, por definição, uma taxa de juros real negativa, o que, por definição, é estimulativo, não contracionista para a economia, o que é exatamente o que o Fed não quer fazer a essa altura do campeonato, né? Ok, então a precificação dos ativos. A gente passou sobre a incerteza em relação ao choque de oferta, que geram incerteza em relação à inflação, que geram incerteza em relação à taxa de juros, que geram incerteza em relação à precificação dos ativos, né? Chegando àquele quarto argumento do encadeamento lógico, né? Qual que é o retorno esperado, então, das ações até agora, né? E isso aqui a gente gosta muito de usar sempre, quer dizer, o retorno esperado do Damodaran, né? O retorno esperado para ações agora melhorou bastante. A gente lembra que o retorno esperado nominal, né, para ações tinha caído abaixo de 6, estava 5 e alguma coisinha, né? Quando você tinha aí o Damodaran quebra sempre no risk-free e no equity risk premium, né? Esses dois elementos, dada a queda, entendeu? A alta da taxa de juros e a queda das ações, esses dois elementos agora são contribuintes bem mais positivos do que eles eram no passado para o retorno esperado futuro de ações. Ou seja, você já tem um risk-free que é bem maior e você tem o equity risk premium que já é relativamente adequado, né, e já é acima das médias históricas, como a gente vai ver. Então, assim, na conta do Damodaran, retorno esperado de ações nos Estados Unidos, alguma coisa em torno de 8, 8,5%. A última vez que ele atualizou isso aqui era antes das quedas dessa semana passada. Então, assim, estamos falando de alguma coisa em torno de 8, 8,5%, ou de um equity risk premium de volta acima de 5, né? Quer dizer, acima das médias históricas desde 1960, né? A gente pode fazer a conta ao contrário, né? Assim, a vantagem desse negócio é quando você junta esses dois building blocks, né? Você pode fazer a conta ao contrário, dizer o seguinte: bom, mas e se o juro estiver errado? Né? Que é o argumento que a gente acabou de fazer. Poxa, mas se o 10 anos estiver errado, se o 10 anos não for 3, se o 10 anos for 4. Pô, então teu equity risk premium não é 5, teu equity risk premium é 4 ponto alguma coisinha. Ainda assim, ele está relativamente em linha com a média histórica, né? O que isso quer dizer? Em outras palavras, que o mercado de ações precifica os juros entre 3,5 e 4, qualquer coisa acima disso. E, de novo, em política monetária, como viu o Paulo, né, um desarranjo monetário, isso é plenamente possível. Qualquer juros acima de 4% torna o mercado de ações ainda caro, mesmo nos níveis atuais, né? Mas Arthur, poxa, você falou muito no passado de fluxo de caixa livre, porque, poxa, você olhar só, entendeu? PI, esse tipo de coisa. Como é que os fluxos de caixa e as grandes empresas de tech são grandes geradoras de fluxo de caixa, né? Como é que se eu usar a medida de fluxo de caixa livre para valuation, como é que isso funciona, né? Aqui a gente pega o free cash flow yield dos large caps e compara com o 10-year bond, né? Obviamente tem um erro aí, é 10-year bond com N, não com M. Gente, ainda assim a gente está acima das médias históricas e a gente chega a uma conclusão bastante parecida. Se o juro do 10-year bond subir mais ou menos 1%, né? Ou seja, se ele voltar para aquele 4%, que é aquele que a gente falou, você chega no valuation em linha com as médias históricas usando free cash flow yield, né? Então, assim, de novo, você faz a pergunta em engenharia reversa, de quanto de alta de juros você precisa para tornar o mercado de ações aos níveis atuais caro, né? E a resposta é mais ou menos 1% a mais de alta de juros, tá? Poxa, Arthur, mas e os fluxos de caixa, né? Você falou pra caramba das taxas de desconto naquele modelo de DCF, mas você não falou dos fluxos de caixa, né? Isso aqui é o que a gente tem visto de earning season, né?
os fluxos de caixa continuam muito bem, obrigado, né? As empresas que reportaram até agora, né, 440 das 499 empresas do S&P reportaram com um crescimento de vendas de 14%, né? Então, um crescimento de receita super razoável, né? Um crescimento de receita bastante razoável. Você vai falar, poxa, Arthur, mas também com essa inflação, uma parte desse crescimento de receita é puramente inflação, não é crescimento de receita real. Verdade, estamos vendo isso. Com um detalhe aqui que já começa a chamar a atenção. O crescimento de lucro é menor do que o crescimento de receita. O que isso significa? A gente já está tendo um problema de compressão de margem. Esse problema de compressão de margem, como a gente vai ver no slide seguinte, não é ainda, entendeu, um problema de compressão de margem agudo, mas ele já está lá. E a gente precisa ver isso. A gente precisa ficar observando isso. Ou seja, esse gráfico aqui, que é o gráfico da margem operacional do S&P, né, a gente precisa com que, dado que a gente está lá falando de, poxa, um aumento de taxa de descontos, a combinação que destrói o mercado é quando você aumenta a taxa de descontos e você diminui o fluxo de caixa, né? É exatamente isso que faz com que o mercado caia muito mais a partir dos níveis atuais, que já são níveis relativamente descontados, né? Ou seja, a gente vai ter que ficar observando a margem. Se a margem das empresas, de novo, você teve uma pequena queda de margem de empresa, você não teve nada dramático, você não teve nada catastrófico, né? O que significa que as empresas têm algum nível de repasse, de capacidade de repasse de preços. Lembra, né, quando a gente fala das grandes empresas no S&P, está falando de tecnologia, que são empresas que têm pricing power, não, mas a gente precisa ficar olhando esse gráfico com cuidado, né? Se você tiver uma queda de margens um pouco mais forte, significa que o crescimento de lucros do S&P é menor, e aí sim você tem uma discussão mais profunda sobre qual o valor justo do S&P. Tá? O que o chairman, de novo, o Powell, não lembro, falou, né, no último, depois do último comunicado do Fed, no press conference, né? Ele falou, olha, eu acho que a gente tem um good possibility of a soft landing. Isso eu fiz esse slide antes de ontem, né? Porque ele falou, ontem ele já diminuiu esse good possibility significativamente. Acho que a probabilidade que ele atribui a um soft landing diminuiu nos últimos dias. Mas assim, ele falou, olha, os consumidores e as empresas estão em great shape e o mercado de trabalho está bom. Então, assim, esse é um bom momento para a gente começar a retirar a liquidez. Por quê? Porque você tem uma capacidade de absorver esses choques, né? Poxa, ele falou, olha, e além do mais, gente, vamos ser sinceros, né? A gente está vendo uma série de choques inflacionários de natureza que a gente não viu desde os últimos 40 anos. Ninguém aqui viu, né? Então, assim, ele falou que a taxa neutra de juros para ele é alguma coisa entre 2,5 e 3, então aí já tem um norte, mais ou menos, como é que ele está pensando, e ele não vê esperar o preço-salário, né? O salário-preço, nesse sentido, né? E a gente vai falar isso de um pouquinho, né? Ele usa como, olha, as expectativas de inflação estão relativamente ancoradas, o 5-year inflation expectation está de volta no nível de 2014, ou seja, não tem nada muito fora do normal. E aí, para entrar na discussão que o nosso chairman, o Leme, não o Powell, falou, ele falou, olha, cara, em instrumentos de política monetária a gente tem basicamente três coisas, né? Quer dizer, o Banco Central só tem três coisas para fazer: ou muda a taxa de juros, ou muda o balanço, ou fala de forward guidance, né? E o forward guidance é uma parte que a gente vai ver daqui para frente, né? E um reconhecimento final de que, olha, cara, nenhum desses instrumentos funciona de verdade em oferta. Todos esses instrumentos funcionam em demanda, né? Essa é a má notícia, ou seja, para a gente trazer a inflação para baixo, quem lembra do GAAC passado e aquela cadeia lógica do Bill Dudley, né? Para trazer a inflação para baixo, a gente tem que ter algum nível de arrefecimento sobre a demanda agregada, né? Então vamos olhar isso aqui. Primeiro, consumidor em boa forma, a gente já roubou o slide do GAAC passado, né? Olhando os argumentos do Powell, realmente o consumidor está em boa forma, né? A gente tem um nível de household debt, de debt service payments, esse tipo de coisa, endividamento, com um percentual da renda bastante baixo, mesmo com as novas taxas de juros, continua relativamente baixo, e o consumidor continua consumindo a taxas bastante razoáveis, né? Então, no primeiro argumento, ok para o Powell, né?
o argumento do Wage Price Spiral, esse aqui já começa a ficar um pouquinho mais convoluto. Isso aqui é Unit Labor Cost. Gente, o que é Unit Labor Cost? É o custo unitário do trabalho, ou seja, salário ajustado pela produtividade. Porque não adianta você me dizer só que o salário está subindo 5%. Se a produtividade estivesse subindo 10%, quer dizer, o custo unitário do trabalho está caindo, isso é bom para as empresas, né? Mas não é isso que está acontecendo, né? O Unit Labor Cost está subindo, né? Ou seja, o custo unitário de uma unidade de trabalho ajustada por quanto ela produz para cada empresa está subindo. E isso aqui isso aqui não é indicação clara, mas já é um indício de que você pode ter, sim, algum argumento para ser feito de que você já tem um wage price spiral. Por quê? Porque não tem como as empresas sofrerem aumentos de custos de trabalho indefinidamente sem repassar isso para preço, né? A única forma de você sofrer um aumento de salário sem repassar para preço é você ter um ganho de produtividade, né? E a gente está vendo aqui que os ganhos de salário estão maiores do que os ganhos de produtividade, então em algum momento você pode. Então, é verdade que a gente ainda não tem um wage price spiral, como falou o Paulo, mas não é verdade que isso está fora do horizonte, o que está fora do radar, não. Então, acho que esse argumento dele ele tem bases empíricas um pouco mais frágeis, né? Expectativa de inflação ele está correto, né? Assim, isso aí assim, é meio self-explanatory, né? A gente subiu, né? Ela subiu bastante nos últimos dois trimestres, né? Os últimos semestres, né? Mas ela voltou para os níveis que ela estava em 2014, né? Quer dizer, a gente ainda não tem o 5-year fora, entendeu? De algum nível assim descontrolado, ou seja, essa parte aqui está funcionando, né? Quer dizer, o Fed está conseguindo ancorar as expectativas de inflação de forma que a gente não tenha ainda consumidores, empresas, ou seja, agentes econômicos achando que a inflação saiu de controle, como a gente tinha na década de 70, né? Um ponto importante que o Paulo já fez alusão, e aqui a gente usa um índice de condições financeiras diferente, mas a gente já está tendo um aperto importante além das taxas de juros, né? Quer dizer, em condições financeiras. Isso o Paulo falou também, ele deu uma dica quando ele, no press conference, depois da reunião do FOMC, ele falou, olha, a gente já está vendo condições financeiras significativamente mais apertadas. E por que condições financeiras amplas, né? O mercado de ações caiu, então isso tem um efeito riqueza, né? Tem um efeito riqueza contracionista em condições financeiras. Abriu os spreads de crédito, os preços dos bonds caíram, é aquilo que a gente viu nos slides do Paulo. Então ele falou assim, olha, não meçam só a capacidade do Fed de enxugar liquidez pela taxa de juros básica, meçam por outras coisas também, ou seja, a liquidez de uma economia ela não é só dada, entendeu? E ela não é só medida pela taxa de juros básica e pelo balanço do Fed, tem outras coisas também, e essas outras coisas estão indicando que a gente já está tendo uma contração financeira relativamente maior do que a só indicada pela taxa de juros, tá? E o dólar, gente, a gente falou no GAAC passado de utilização do dólar como arma de destruição em massa, né, pelos Estados Unidos em relação à Rússia e tal. Mas a verdade, cara, isso aqui é muito importante para o pessoal de asset allocation, para pensar em que moeda você deixa o seu ativo, né? Quer dizer, a gente está tendo um mundo de dólar hiper forte, né? E essa fortaleza do dólar é uma dificuldade para uma série de regiões, sempre foi historicamente uma dificuldade para mercados emergentes. A gente vai ver quanto tempo dura essa fortaleza do dólar, porque uma parte disso é divergência de política monetária, né? Por exemplo, o Fed indo para o lado, o ECB ainda não se movendo, mas como o Paulo falou, o ECB começa a indicar que está começando a se mover também, e pode ser que a gente veja em algum momento do tempo uma reversão dessa fortaleza do dólar toda. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, mas só para pensar isso aqui em termos de asset allocation, né? Isso aqui o Paulo mostrou, só que com gráficos mais bonitos que os meus, a gente está tendo o pior início de ano dos últimos 40 anos, né? Em cima é o mercado de global bonds, isso aqui não dá para ver, mas essa linha de baixo é o início desse ano, né? Quer dizer, a destruição de retorno, o global aggregates já caindo 12% no ano, né? E isso aqui é o mercado de ações como um todo, né? Você tem S&P, Eurostoxx, você tem China, tem Japão, tudo.
caindo, entendeu? De forma muito importante, ou seja, um processo de destruição de riqueza importante. E usar um gráfico que também o Paulo usou, né? Quer dizer, até tu, Brutus, né? Então, assim, de verdade, não vou entrar na discussão de Bitcoin, etc., mas uma coisa a gente provou nessa crise, que Bitcoin é ativo de risco. Ele trada como ativo de risco, ele tem tradado como ativo de risco, né? O fato de você ter tido uma stablecoin quebrando, né? Para mim, stablecoin quebrando é uma contradição em termos, né? Então, assim, pelo menos a definição do nome da moeda a gente sabe que estava errado, senão a constituição da moeda como um todo, tá? Aqui eu não vou entrar na discussão de, poxa, eu acho que tem, como eu já falei no passado, eu acho que criptoativos têm o seu valor. A gente só tem que entender que eles não são o porto seguro na hora de crise. Não, não são. Não se provaram um porto seguro na hora de crise, não estão se provando um porto seguro na hora de crise. Tá? Então vamos fazer aqui a última pergunta, gente. Qual o perfil e a duração de uma recessão onde os consumidores e as empresas estão ok, a gente está com estoque baixo, né, tanto corporativo quanto imobiliário, e os bancos relativamente capitalizados? Ou seja, vamos olhar a cara dessa recessão. A gente chegou assim a dizer, olha, tem uma probabilidade razoável de uma recessão, vamos olhar qual é a cara dessa recessão, qual o perfil dessa recessão, né? Qual o primeiro atenuante, gente? A gente entra nessa recessão, ao contrário de recessões passadas, né? Quando você olha em recessões passadas, normalmente as empresas entram em recessões passadas com níveis de estoque super altos, né? Você está crescendo, as empresas têm aquela euforia sobre demanda futura, elas se estocam para satisfazer uma demanda futura que não vem, e aí o que acontece é que quando a demanda cai, você não só tem a queda de demanda, mas você tem o processo de desestocagem das empresas que faz com que a recessão se aprofunde, né? Isso não existe nesse momento. A gente tem estoques muito baixos, não porque as empresas não estão percebendo a demanda futura como promissora, mas sim porque a gente não tem oferta para satisfazer sequer a demanda presente, quanto mais a demanda futura, né? Quer dizer, então, a boa notícia é que o ciclo de estoques como contribuinte negativo para o PIB no caso de uma recessão não vai ser um elemento que a gente tem presente, ou vai ser um elemento que atenua uma eventual recessão, né? O segundo elemento atenuante, né? E a gente fala sempre, quais são os mecanismos de transmissão de política monetária, né? Por que quando a gente sobe juros a economia entra numa recessão? Uma parte disso é porque o mercado imobiliário sofre, né? O mercado imobiliário, entendeu? Que é um mercado ultra dependente de hipotecas, que é uma coisa que depende da taxa de juros, sofre. E a verdade, gente, é que a gente tem um estoque de casas nos Estados Unidos que é o mais baixo dos últimos 20 anos, né? Então, assim, a gente começa com um estoque de casas baixo, né? Então, de novo, não é, vocês podem ver aqui, cara, claramente 2008 e o nível errado de estoque de casas que a gente entrou no meio da crise, né? 3,5 milhões de excesso de domicílios, né? Aqui a gente está falando de um nível de excesso de estoques de casa, não é nem excesso, de 1 milhão, né? Um nível que é menos de 1/3 do que a gente tinha em 2008, né? Quer dizer, é um nível de meio que transacional. Então, assim, não é que as empresas vão ter que parar de construir e aí o setor imobiliário colapsa como ele colapsou em 2008, né? Quer dizer, então aqui também você tem outro atenuante, né? E o terceiro atenuante, que foi um grande propagador da crise em 2008, foi, na verdade, o estopim de virar uma crise de ativos imobiliários para uma crise deflagrada como um todo a nível global, foram os bancos, né? O sistema de crédito como um todo, né? Você dá para ver que os bancos estão muito mais capitalizados, né, do que eles estavam em 2008. Eles estão menos capitalizados do que eles estavam nos últimos anos, Arthur, mas mesmo assim, o nível de capital para total de ativo ainda é bastante razoável, né? Então, se a gente tiver uma recessão, eu acho que você tem alguns atenuantes em relação a essa recessão. É pelo menos essa a conclusão que a gente chega. Talvez ela não seja uma recessão tão profunda quanto recessões passadas, ou seja uma recessão um pouco mais curta do que recessões passadas, porque a gente tem alguns atenuantes, né? Agora, esse gráfico aqui eu queria parar um tempo para discutir, gente. A gente está usando o 10 anos e o S&P, né? E aqui, como vocês veem, a gente tem uma relação relativamente óbvia, né? Poxa, o 10 anos subiu, o S&P caiu, né? Nesse período de tempo aqui, isso aqui é relativamente fácil de explicar. Poxa, a taxa de desconto sobe, o valor do ativo cai.
pode ser que isso aqui, gente, eu esteja falando de um momento que seja ruído, que não seja sinal, tá? Mas o que aconteceu agora? Quer dizer, essa última queda do S&P, que foi de 4.200 para o 3.900, né, ela foi acompanhada por um processo de queda de taxa de juros de 10 anos. Né? Então, isso aqui já é um trade de recessão. Isso aqui é um ambiente inflacionário, ou seja, juros subindo, ações caindo. Isso aqui é o trade inflação. Né? É o trade dizer, olha, isso aqui é o trade onde o teu portfólio 60-40 explode, foi que os portfólios 60-40 ao redor do mundo inteiro explodiram. Esse aqui não. Esse aqui é o trade de recessão. Desculpa. Esse é o trade de recessão. Esse é o trade onde os portfólios 60-40, pelo menos a parte de bônus do teu portfólio volta a servir como um amortecedor. E hoje em dia, lembra, poxa, quando o juro estava a 1%, não era um amortecedor que era desse tamanhinho. Agora, com o juro a 2,90, ele já tem algum amortecedor um pouquinho maior. A discussão é, poxa, isso aí é ruído ou é sinal? Acho que na visão do Paulo isso é muito mais ruído do que sinal, mas é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Ou seja, para a construção de portfólio, lembrando aqueles 4 quadrantes que o Paulo Gitt sempre usa nas apresentações dele, quem não viu, eu recomendo fortemente que veja, a gente está já ainda num boom inflacionário, num boost inflacionário, ou seja, a inflação está destruindo o valor dos ativos, ou a gente já está entrando no trade de recessão, ou seja, o mercado já está começando a precificar que os fluxos de caixa vão cair, mas que se os fluxos de caixa vão cair, em algum momento o Banco Central vai ter que ser um pouco menos agressivo no processo de subida de juros. Essa é a pergunta, acho que de $1 trilhão daqui para frente. Né? E aqui, gente, mostrar duas coisas, né? Que isso aqui é o preço de Apple, Amazon, Google, Netflix, Microsoft e Facebook. Né? Nem todas as techs são iguais, né? Nem todas as techs são criadas iguais, ponto. Né? Todas elas tradeavam iguaizinhas aqui. Por quê? Porque isso aqui era um efeito liquidez, gente. Isso aqui era um efeito taxa de desconto. Quer dizer, de verdade, a performance de todas essas empresas aqui ela não foi igual, tá? Você olha, entendeu? A performance tanto de receita, crescimento de receita quanto de margem das empresas aqui já era díspara, mas mesmo assim elas tradeavam de forma bastante igual. Olha só a diferença, quer dizer, num ano você tem Apple ainda subindo 16%, você tem Netflix caindo 67%. Né? Então, o que está acontecendo aqui? O mercado está começando a diferenciar o joio do trigo, fluxo de caixa agora, o fluxo de caixa lá na frente, quem tem pricing power, quem tem capacidade de crescer receita, todo mundo viu essa carnificina que foi Netflix, aquele dia que ele anunciou que ele tinha, com a base de assinantes, tinha encolhido, não tinha crescido. Né? Então, assim, o que acontece com growth stock quando você não tem growth. Né? Então, de verdade, o que o mercado está fazendo agora, o que as ações no topo têm que as ações no bottom não têm. Né? O que Apple e Microsoft têm que as ações no bottom não têm? Elas têm crescimento de receita e geração de caixa. Né? Netflix não tem isso, Facebook tem uma discussão sobre margem, né? Não é nem a discussão sobre receita, é uma discussão muito mais sobre margem, então ela tem crescimento de receita, mas não tem uma geração de caixa, ou teve uma geração de caixa pior do que o mercado esperava, Google mais ou menos ali no meio. Né? Então, a importância disso aqui, gente, é dizer daqui para frente, entendeu? Não vai ser um mundo no qual a liquidez vai fazer com que todas as ações de large cap vão performar iguais. Né? Aqui você já vê o efeito da taxa de desconto, empresas que geram caixa, que ainda são capazes de crescer, ou seja, têm suas margens protegidas e são capazes de gerar caixa, ainda assim são capazes de performar bem, empresas cujos fluxos de caixa estão muito na frente, cuja margem está sendo espremida, aí sim essas aí sofrem bastante. Né? Então, aqui para concluir, gente, poxa, a gente tem uma dúvida grande sobre a trajetória de inflação e essa dúvida advém dos choques de oferta, que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Né? Alguém tem que perguntar para o Putin ou para o Xi Jinping de verdade quanto tempo a gente vai conseguir parar, ou quanto tempo dura a guerra na Ucrânia, e quanto tempo os lockdowns na China vão permanecer, e depois de exauridos os lockdowns, quanto tempo leva para desengargalar todos os portos. Né? Essa dúvida gera incerteza sobre a trajetória da taxa de juros, e isso faz com que a nossa precificação de ativos fique mais incerta. Né? Antigamente, a gente tinha um intervalo de confiança, né? A gente tinha o valor central, o valor esperado da precificação de um ativo, um intervalo de confiança sim. Hoje em dia, a gente tem um intervalo de confiança que é muito mais largo para a precificação de qualquer ativo e o mercado desgosta de incerteza por definição. Né? Os prêmios de risco já refletem um grau de incerteza. Né?
mas o mercado só vai estabilizar quando a gente tiver uma visão consolidada sobre a questão da taxa de desconto, né? Quando a gente tiver um grau maior de certeza sobre, poxa, onde é que para os juros de 10 anos? Quando a gente tiver esse maior grau de incerteza, esse é o momento no qual você começa a estabilizar o mercado, tá? O mercado já começa a precificar uma recessão, né? A gente olhando, né, os juros de 10 anos caindo, né? Essa é uma pergunta ainda em aberto, a gente ainda não tem certeza em relação a isso. Os últimos dias mostraram alguma indicação do trade recessão acontecendo, mas não ainda estatisticamente relevante, né? Uma eventual recessão, acho que possui alguns atenuantes. A gente acha que, de verdade, algumas das pré-condições para a recessão são melhores do que em recessões passadas. Então, se a gente tiver uma recessão, pode ser que ela seja um pouco mais curta ou um pouco mais um pouco menos profunda. E aqui, de novo, né, o diferencial de retorno entre os ativos deve aumentar o mercado, dado que o mercado não vai ser mais um liquidity-driven market, não vai ser um mercado levado somente por liquidez, mas vai ser um mercado levado daqui para frente por fundamentos. Quem tem bom fundamento performa bem, quem tem mau fundamento performa mal. E com isso aqui eu encerro e agradeço muito a atenção de vocês, gente. Obrigado. Obrigado, doutor. Eu vou passar rapidinho também, como de costume, vou falar um pouquinho dos dois mercados de renda fixa e renda variável, passar sobre a performance do fundo. E um segundo. Acho que o Arthur e o Paulo já falaram bastante, mas, né, no mês passado acho que eu gostaria de destacar alguns pontos, né, alguns eventos macro que eu acho que são importantes para explicar o movimento de tudo aquilo que aconteceu no mês passado. Saiu a ata do Banco Central Americano, a gente viu lá que o comitê gostaria, né, e planeja reduzir o balanço em cerca de 95 bilhões de dólares por mês. No mês passado também vários membros do comitê vieram a público e disseram que gostariam de ver juros subindo de uma forma um pouco mais agressiva. No começo desse mês a gente teve, né, essa primeira indicação, a gente viu que o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano aumentou juros em 0,50. O Paulo mostrou muito bem, a curva já precifica para as próximas duas reuniões 100% de chances de duas altas de 0,50 para a reunião de junho e julho, e a curva também precifica 50% de chance para uma alta de 0,50 na reunião de setembro. Tá? Então, acho que esses pontos são importantes com relação ao Fed. Além disso, a gente teve também divulgação de dado de inflação no mês passado. No acumulado, bateu 8,5% na inflação do consumidor. A gente teve também divulgação do PIB, que contraiu 1,4%, né? E apesar disso, o consumo também mostrou ainda está forte, teve um crescimento de 2,7%. E por último, acho que dois pontos super importantes que o Arthur comentou mais fortemente agora no final, foram as questões que têm impactado, né, e continuam impactando as cadeias de produção e distribuição, que é com relação aos fechamentos, né, e restrição de circulação na China, e também a escalada das tensões entre a Rússia e o Ocidente, toda a questão do gás na região. Isso tudo tem impactado fortemente as cadeias de produção. Então, aqui na renda fixa, quando a gente olha a renda fixa, né, a gente viu que a curva como um todo, e essa é a curva do final do mês passado, né, a curva mais marronzinha aqui, é do final do mês passado, a gente viu que a curva ela subiu, né? Só como referência, o 10 anos do Tesouro Americano, ele saiu de 2,33 no início do mês passado para 2,93 no final do mês passado. Quando a gente olha a performance dos principais índices de renda fixa no mês passado, a gente viu que o Global Aggregate, que é o principal índice de grau de investimento global, com prazo de vencimento aí de 7 anos, mais ou menos, ele caiu 5,5% no mês passado. E no ano, até o final do mês passado, esse mês ele cai mais um pouco, até o final do mês passado, ele estava caindo cerca de 11,3%. Tá? Então, a gente, de fato, tem visto o pior início, como o Arthur comentou e mostrou no gráfico dele, o pior início da renda fixa com grau de investimento, desde que a gente, inclusive desde aquele gráfico que o Arthur colocou ali. Com relação às bolsas, no mês passado e esse mês ainda, né, a gente viu muita divulgação de resultado aqui nos Estados Unidos, principalmente. Até a data de ontem, 91% das empresas já divulgou, 67% veio acima
em termos de crescimento de receita, mais ou menos um crescimento aí de 14% ano contra ano, e o que a gente viu foi que o mercado puniu fortemente aquelas empresas que reportaram resultados abaixo do esperado e também, né, que deram guidance, que deram indicações de crescimentos menores olhando para frente. Quando a gente olha a performance do principal índice de renda variável global, que é o MSCI, que inclui todos os países, ele caiu 8,1% no mês passado, e no ano ele acumulava até o final do mês passado uma queda de 13,4%. Tá? Quando a gente olha em termos de performance setoriais, e aqui a gente está usando o S&P só como referência, no ano o grande destaque continua sendo o setor de energia, em função de toda essa escalada dos preços do petróleo, né? E a gente tem visto também que os dois setores que têm, de uma certa forma, uma expectativa de crescimento maior, né, e com geração de fluxo de caixa maior no futuro, que são o setor de tecnologia e o setor de comunicação, têm sido 2 dos 3 piores setores em termos de performance no ano. Quando a gente olha os nossos portfólios do comitê, a gente fez uma pequena modificação, né, no mês passado. A gente, inclusive, já ampliou um pouco essa alocação esse mês. A gente iniciou um investimento em Global Aggregate, que é o grau de investimento. A gente estava com um portfólio, como vocês sabem bem, né, um portfólio bastante curto prazo na renda fixa. É um portfólio tanto nas estratégias de high yield quanto de mercados emergentes, ele é curto prazo, e a gente tomou a decisão de iniciar um investimento em grau de investimento com prazo médio de vencimento de 7 anos. E aí as explicações o Paulo e o Arthur já deram, mas basicamente é porque, de fato, a gente vê todo esse movimento forte na curva de juros, né, de aumento de juros, e a gente gostaria de deixar o portfólio nesse sentido um pouquinho mais equilibrado. Nosso portfólio de renda fixa conseguiu proteger bastante, né, o fato da gente estar em curto prazo, ele conseguiu proteger bastante a nossa posição de renda fixa, mas mesmo assim, quando a gente olha para frente, parece fazer sentido a gente já começar a iniciar esse movimento, e a gente fez essa primeira tranche no mês passado, e a gente fez uma segunda tranche agora no começo desse mês. Na parte de renda variável, a gente continua mais alocado em Estados Unidos do que nas outras regiões geográficas, tanto em Europa quanto em mercados emergentes, e é porque a gente acredita que os Estados Unidos estão mais preparados, estão melhor posicionados, né, como o Arthur passou muito bem nos slides dele, para passar por esse momento de um crescimento menor global. Com relação aos fundos, né, que a gente faz a gestão, que seguem as diretrizes do Comitê Global de Alocação, a gente tem 4, o XP Global Strategies, que é um fundo multiclasse de ativos, né, multiativos, multiestratégias, né, a gente tem um fundo de bonds, focado em bonds latino-americanos, de empresas, bonds são o equivalente a uma debenture no Brasil, de empresas com emissão em dólares no mercado internacional, e também de títulos soberanos. A gente tem um fundo de renda fixa, que é um fundo de fundos, ele reproduz a estratégia de renda fixa do XP Global Strategies, mais 100% para renda fixa, e um fundo de ações, que também reproduz 100% da estratégia do XP Global Strategies em ações. Tá? Todos eles, com exceção do Latam Bonds, que é um fundo que tem investimento direto em ativos diretos, todos eles usam ativos diretos, ETFs e fundos de terceiros na composição das suas carteiras. Tá? E quando a gente olha o XP Global Strategies, que é o nosso referência em termos de alocação, essa é a fotografia de exposição do fundo no final do mês passado. Então, as Américas representando aí quase 86%, Europa quase 7%, e a Ásia mais ou menos uns 7,5% de exposição do fundo. Quando a gente olha a carteira de renda fixa, como eu comentei, é uma carteira muito posicionada em títulos de curto prazo, né? Então 30% do portfólio do XP Global Strategies está em curto prazo, mas quando a gente olha as nossas exposições de high yield e de mercados emergentes, elas também são curto prazo. Isso faz com que a gente tenha um prazo de médio de vencimento aí de cerca de 3,5 anos e um duration de 2,3 anos. Então, um portfólio bastante curto, principalmente quando a gente se compara contra o índice de referência, que é o Bloomberg Barclays Global Aggregate, que eu mostrei, né, que tem um prazo de vencimento próximo a 7 anos. Aí, quando a gente olha o portfólio de renda variável, como eu comentei também, é um portfólio mais posicionado hoje em Estados Unidos, né, grande parte da nossa exposição é em Estados Unidos, porém,
a gente tem uma diversificação em termos de exposição setorial e de estilo bastante interessante. E para finalizar, a gente tem uma parte, faz uns 2 anos, né, que a gente tomou a decisão, a gente acreditava que as taxas de juros iam subir, né, que a curva ia mudar, e a gente tirou um pedaço da exposição de renda fixa e a gente investiu em estratégias descorrelacionadas, né, ou que tem uma baixa correlação com a renda variável tradicional e a renda fixa tradicional. E hoje a gente tem 4 estratégias no fundo, né, uma estratégia de eventos corporativos, uma estratégia de paridade de risco, um fundo de tendências e um fundo imobiliário. Essa parte do portfólio, em termos de performance, ela já contribuiu para esse ano em 0,26 positivo, tá? Apesar da gente estar com uma queda muito menor do que o principal índice de renda fixa e uma queda muito menor do que o principal índice de renda variável, essa parte de renda de alternativos, ela contribuiu com cerca de 0,26 até o final positivo, tá? Até o final do mês passado. E as nossas estratégias que a gente fez, e a gente já saiu, tanto dos futuros do 10 anos, quanto das opções que eu comentei um pouquinho mais para vocês no mês passado, que a gente tinha feito no final de fevereiro, né, elas contribuíram com mais 0,23 positivo também em termos de performance para o fundo. Obviamente que a pior estratégia em termos de contribuição negativo é a parte de renda variável, né, principalmente a nossa exposição à renda variável nos Estados Unidos, muito em função do tamanho dessa posição dentro do todo, mas como destaque são esses outros pontos que eu comentei. Então a gente está até o final do mês passado, no mês passado a gente caiu 3,7%, como eu comentei para vocês, né, se a gente olhar aqui, a gente caiu 3,7%, mas no mês passado o principal índice de bolsa global caiu 8,1%, e o principal índice de renda fixa caiu 5,5%. No ano, o principal índice de renda fixa cai 11,3% até o final do mês passado, e o principal índice de renda variável caía 13,4%. Então, a gente com um portfólio diversificado, em termos de geografias, estratégias, setores, classe de ativos, a gente tem conseguido entregar um número, claramente não é um número positivo, é um número ruim, mas no relativo, de fato, a gente tem feito um trabalho bastante interessante, conseguiu diversificar e reduzir essa queda, amortecer essa queda nesse momento mais desafiador de mercado. Então, agora eu passo para as perguntas e respostas. Então, a gente tem algumas perguntas aqui, a gente tem um tempinho para conseguir responder para vocês. Obrigado, Faveri, obrigado, Arthur. Deixa eu pegar aqui logo de cara. Tem uma que achei muito interessante, vem de um amigo aqui anônimo, se a performance que a gente teve até agora nos mercados, o que mais nos surpreendeu? Eu diria que não a direção. Acho que bonds era muito claro que viriam ciclos de alta e, portanto, bearish bonds, por isso que a gente estava com uma duração curta na carteira e todo o posicionamento que o Faveri explicou. Por consequência, a Bolsa também tinha uma direção de queda em função disso, mas o que me surpreendeu foram realmente a intensidade dos movimentos e a volatilidade com que isso ocorreu, e a volatilidade no mercado de juros, dado os sinais sem firmeza, inclusive até contraditórios que o Fed emitiu. A parte de commodities, eu acho que também a direção de energy era claro e era bullish para petróleo, mas novamente a gente teve um choque, e esses choques de oferta, então, também explicam parte dessa intensidade dos movimentos dos mercados, que era algo que a gente não esperava e, portanto, explica essa intensidade. E FX também, acho que era altamente previsível, ou seja, no sentido de que a posição cíclica relativa dos Estados Unidos é superior a outras regiões, ao mesmo tempo você está indo na frente em matéria de política monetária, alguns países, inclusive, até afrouxando a política monetária, então acho que era no-brainer. Novamente, o que mais surpreendeu foi a intensidade, por exemplo, em relação ao ien, e isso é muito clássico de mercados financeiros, que a gente chega ao equilíbrio de longo prazo, sempre em geral com overshooting, que no curto prazo você vai um pouco além dos valores de equilíbrio até encontrar esse equilíbrio final. Deixa eu pegar aqui uma pergunta que o Alessander fez para o Paulo, mas assim, isso aqui é um ponto, esse aqui é meu calcanhar de Aquiles. Ele fala que, pô,
Claro que os choques de oferta complicam a análise, mas será que Modern Monetary Theory se mostrou incorreto? Aí, com todo respeito a Stephanie Kelton aqui, eu vou usar a crítica do Cochrane, assim, Modern Monetary Theory, ela não é modern, essa história de, entendeu, imprimir moeda, a gente existe desde a época do Império Romano, entendeu, assim, debasement de moeda já é uma coisa antiga, ela não é muito monetary, porque ela tem uma parte fiscal que é mais fiscal do que monetary, e ela de teoria também não tem nada, então, assim, de verdade, cara, assim, acho que Modern Monetary Theory, essa é uma parte que me deixa relativamente, entendeu, incomodado das pessoas começarem a contemplar esse tipo de coisa, porque eu acho que assim, eu entendo que um político goste disso, né? Que alguém chegue para um político e fale, olha, roda a maquininha que pô, não vai ter nenhum impacto e você vai deixar todo mundo rico. Mas isso é um canto da sereia, né? Eu deixo o Paulo comentar com mais propriedade, mas assim, eu só vou ter essas três críticas que o Cochrane fez a isso, não é moderna, não é monetária e não é muito de uma teoria. Eu concordo, Arthur, e eu adicionaria que, fora isso, eu acho assim que me surpreende, especialmente que o tamanho da equipe que é dedicada exclusivamente à modelagem de inflação chega a 400 pessoas no Fed, né? Então, acho que houve um erro grosseiro de diagnóstico, a formulação de política monetária foi equivocada, timing também, e por último, isso é muito importante porque, como o Arthur mostrou, um dos elementos é a comunicação do Fed, ela foi extremamente volátil, contraditória e impediu a convergência de expectativas. Respondendo uma pergunta do Alex Klein, a expectativa de inflação nos Estados Unidos para os próximos 2 anos, eu não gosto de olhar hoje os break-evens, porque você tem um liquidity premium que é negativo devido à presença do Fed, mas as pesquisas do Fed em Nova York indicam de um ano para frente 8,5%, mas com uma dispersão muito grande entre 3,5% e 10%, mas ainda está ancorado no longo prazo. Quando você olha a expectativa de 3 anos, ela está na meta. E por essa razão responde a tua segunda parte da pergunta, que não iriam mudar a meta. Bom, deixa eu procurar, tinha uma pergunta aqui. Acho que eu perdi aqui. Bom, deixa eu pegar essa pergunta aqui do Rafael, né? Quais os setores tendem a apresentar resultados positivos? Eu acho que o playbook é relativamente dado, Rafael. Assim, você tem que ter empresas com pricing power, tá? Ou seja, uma Coca-Cola, uma Nike da vida, empresas que têm capacidade, cuja marca vale alguma coisa para o consumidor, para que se o preço da borracha que entra no tênis Nike sobe, a Nike consegue botar $5 a mais, entendeu? No Nike Zoom X, entendeu? Então, assim, você tem empresas com pricing power. De novo, aqui, se a gente está falando de uma instabilidade financeira potencial, empresas com balanços mais sólidos, você não quer ninguém que tenha um balanço que precise se refinanciar muito num mercado de renda fixa que você sabe que vai estar um pouco mais volátil no tempo. Então, empresas com pricing power, empresas com balanços relativamente sólidos, empresas cuja demanda é menos elástica, né? Ou seja, bens, você não vai para o consumer discretionary, né? Aquela coisa que o consumidor corta imediatamente no momento de recessão, você vai para o consumo básico, não para o consumo discricionário. E eu acho que você tem um quê de... aqui vou sair aqui numa tangente, mas acho que uma parte de tecnologia já tem um quê de consumo básico, né? A gente não vive sem o algoritmo de busca da Google. Vamos discutir se a gente vive ou não sem o Facebook. Eu vivo muito bem, obrigado, mas assim, aí é pessoal de cada um. Assim, mas de verdade, sem o algoritmo de busca da Google a gente não vive sem Windows. Então, uma parte do setor de tecnologia, mas eu acho que se você tivesse que usar um filtro, Rafael, usa o seguinte filtro. Olha, quem tem margens altas e sustentáveis, e sustentável entre o pricing power, gera caixa, ou seja, não é um cara que está no meio de um ciclo de investimento maluco,
maluco ou não, um ciclo de investimento grande, e que tem um balanço estável. Se você usar essas três coisas, é um playbook razoável para você passar pela volatilidade. Aqui uma pergunta aqui do Fernando, que acho que é muito importante. Bom, já que a gente sabe exatamente o que vai acontecer, quais são as providências concretas que a gente está tomando em relação à gestão da carteira? Bom, primeiro, a gente não tem a pretensão de saber exatamente, a gente trabalha com cenários e com probabilidades e com simulações e fazer sensitivity do que poderia ocorrer se A, B, C ocorrem. É importante mencionar que o mandato e ser um fundo balanceado é fundamental, então não é um hedge fund. Se fosse um hedge fund, a resposta é muito clara, de-risk vai para a caixa, vai short, mas não é a operação, então a gente tem que proteger, a gente aumentou o caixa de maneira muito significativa. Fizemos outras mudanças importantes de adquirir flexibilidade tática, que foi muito importante, substituindo alguns fundos por ETFs, que você pode implementar, você tem essa agilidade de ir lendo o mercado e se atualizando, e já de uma maneira prospectiva, ou seja, claro que há incerteza em relação à inflação, aos choques de oferta, em relação à atividade, mas o problema de macro é que macro é muito boa para determinar o equilíbrio geral final, e a dinâmica de curto prazo é muito difícil, mas a gente pode antecipar que, eventualmente, se a gente vai ter renda fixa com yields mais normalizados, então a gente tem que ir na direção de normalização, não só de duration, como também da representação dos agregados. Então, a gente tem que mover muito mais em direção aos benchmarks, tanto de renda fixa como de renda variável, como o Faveri mencionou. Então, acho que esse seria o approach geral. Deixa eu pegar aqui, eu queria pegar a pergunta do Rodrigo, que ele fala que com a redução da oferta de moeda e alta dos juros nos Estados Unidos, o real pode se desvalorizar ainda mais, mesmo com CDI de 13% ao ano. Acho essa uma ótima pergunta, Rodrigo. Todos os modelos, assim, tem vários modelos de precificação de moeda, de determinação de valor justo de moeda. Um deles é o diferencial de juros. Você fala assim, o diferencial de juros está a favor do real, né? Porque a gente está subindo juros mais rápido do que o Fed, né? Mas aqui eu vou entrar num ponto que eu acho que depende da trajetória de juros norte-americana no seguinte sentido, e não é o diferencial de juros. Se o Fed for para 3, 3,5, tal, o BC já vai botar os juros acima de 13, então estamos ok. Existe um campo, né, um grupo de pessoas, eu estou dentro desse grupo, né, que acha que tem uma não linearidade, né, porque os modelos são sempre assim, o diferencial de juros é tanto, o real vale tanto, o diferencial de juros é tanto, é 10% a mais, o real vale 10% a mais. Não. Eu acho que se você chegar em algum momento com juros nos Estados Unidos há 5 anos, as coisas no mundo, e não é só o Brasil, não, as coisas no mundo começam a quebrar, né? Por quê? Porque pensa num fundo de pensão norte-americano e fala assim, cara, eu posso financiar o governo norte-americano recebendo 5% ao ano. Quanto que eu vou cobrar do governo da Turquia, do governo da África do Sul, do governo brasileiro, né? É a questão, o que a gente chama de dependência de nível, né? Então, eu acho que, de 3 para 3,5 não faz, ok, o real já está lá e o Banco Central já está fazendo o seu trabalho. De 3,5 para 4, mesma coisa. Quando a gente começa a chegar perto do 5, né, eu acho que as coisas começam a quebrar, né? Então, sim, eu acho que tem um nível a partir do qual, um nível de juros norte-americano, a partir do qual você gera uma estabilidade muito grande, não só no Brasil, mas em todos os emergentes, tá? Você está no mudo, Paulo. Aqui tem uma pergunta rápida aqui do Alexandro. Como é que a sociedade americana está reagindo em relação ao que a gente está vendo do mercado de renda fixa, queda de 2 dígitos? A resposta é muito simples. Acho que a sociedade americana está vendo a inflação, e ela vive a inflação e vai custar caro. As midterm elections já estão perdidas para o Partido Democrata, que tem a ver com a pergunta do Bruno em relação se as altas do Fed de 50 e 25, que a inflação vai cair muito lentamente. Dado que perderam já as eleições, eu acho que o Powell e o Fed teriam que aproveitar esse
custo político que já está pago e realmente acelerar. A economia está saudável, como o Arthur mencionou, em termos do consumidor, em termos das empresas, então eu acho que dá para acelerar, então acho que seria melhor fazer algo mais rápido e seria possível, dado que você não tem um problema de credibilidade, não é o Banco Central da Argentina ou o Banco Central do Brasil pré-real, então eu acho que acelerando, e por isso que eu coloco 3% para final desse ano e 3,5%, 4% para o ano que vem, eu acho que em 6 para 12 meses você resolve a questão, aberta a questão dos choques de oferta, que poderia atrasar ou acelerar, fazer isso mais rápido. Deixa eu só pegar uma pergunta rapidinho aqui, que eu achei ótima essa pergunta. Ele fala assim, com qual momento no passado a atual situação dos mercados se parecem mais, né? Gente, todo mundo fala da década de 70 e 80, dos choques do petróleo, porque é óbvio, choque do petróleo, então você vê... Sim, mas eu acho que, assim, de verdade, você quer entender um pouco pelo que a gente está passando, pega a década de 40 pós-guerra, a inflação da década de 40 pós-guerra, junto com repressão financeira. Naquela época, o choque de oferta, porque a gente basicamente tinha bombardeado quase todas as fábricas fora dos Estados Unidos. Então, assim, você tinha um choque de oferta, você teve um problema de inflação. Eu acho que uma combinação entre estudar o pós-guerra, 46 até 50, metade da década de 50, e com a década de 70 é mais ou menos o playbook que a gente está vivendo. Eu pegar aqui uma pergunta interessante do Gustavo, acho que vários fizeram a pergunta, ok, então sobe os mortgages de 15, 30 anos, qual o impacto então no mercado imobiliário que tem sido altamente aquecido ultimamente? Aí é um exercício clássico de de soma vertical de demandas, ou seja, se você tivesse só demanda por housing, quando você olha preços de imóveis caros e com juros subindo, então, como percentagem da renda disponível, começa a ficar difícil e você deveria ter, então, uma ligeira queda na demanda e um esfriamento desse mercado de imóveis aquecidos. No entanto, como o Arthur mostrou muito bem, o estoque de housing disponível é relativamente baixo, então isso amortece essa queda e tem uma soma vertical de outra demanda, que a housing também é uma reserva, uma proteção contra a inflação. Então, acho que ele atua muito bem nesse setor. Então, contra essa queda da demanda, você tem uma demanda, especialmente de fundos que criam, então, REITs para poder gerar free cash flow e proteger contra a inflação. Então, eu diria que essa queda seria muito atenuada e muito pequena, dado as outras forças que estão em jogo. Vou pegar a pergunta aqui do Frederico, que é uma pergunta que a gente já fez alusão no GAC passado, né? Que a discussão sobre diversificação de reservas, o dólar deveria perder força frente a outras moedas? A resposta é sim, Frederico, o dólar deveria perder força, mas num horizonte de longo prazo. A gente não está falando de agora, de verdade. Essa parte é super importante, tá? Porque, como Howard Marks falava, né, se você está muito cedo no mercado, num trade, é indistinguível de você estar errado, né? Então, assim, sim, eu acho que ao longo prazo a gente vai discutir um novo regime monetário, como a gente falou no GAC passado. Não acho que essa discussão é a discussão para agora. A discussão de agora é a discussão basicamente de diferencial de juros e diferencial de política monetária.